Já estamos aí caminhando para o fim, indo na semana que vem para o 4º capítulo. E hoje é um dia muito importante, porque o Evangelho vai ser pregado até que enfim. O Evangelho vai ser pregado na cidade de Nínive. Deus deu a ordem no capítulo 1 de Jonas: levanta-te e vá à cidade de Nínive anunciar o meu juízo. E todos nós sabemos que Jonas ele foi reticente. Jonas ele fugiu do chamado de Deus. Então ele vai para o navio em direção a Jope. Depois ele é jogado no mar. De um mar ele vai para um grande peixe. Depois ele se arrepende. Vimos a oração de Jonas no capítulo 2. Olhamos para ela, as angústias. E agora nós temos aqui a cena em que Jonas ele foi vomitado pelo grande peixe. E ele tem a incumbência de pregar a palavra do Senhor. Agora, pela segunda vez, Deus ordena pela segunda vez para que ele vá e pregue a palavra em Nínive. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive. É o que Deus está dizendo. Deus não está dando um sermão, preste atenção. Deus não está dando um sermão, Deus não está corrigindo, retificando o erro de Jonas, mas simplesmente, depois da oração que ele fez, dentro do grande peixe, Deus lhe dá uma ordem. A mesma ordem que ele deu no capítulo 1, versículo 1. Então Deus está dando a Jonas uma nova oportunidade de cumprir sua missão. E isso é típico do caráter de Deus. Deus ele não é aquele ser que joga o pecado em nossa cara, em nosso rosto, sabendo que nós pedimos perdão, sabendo que nós confessamos os nossos pecados. Deus não faz isso. Deus sempre concede uma segunda chance aos fracassados. Quem é lançado no fundo do mar, dessa vez, não é o profeta Jonas, mas quem é lançado no fundo do mar é justamente o quê? O seu pecado. Porque, como disse o profeta Miqueias, voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. O meu pecado foi lançado nas profundezas do oceano. Aliás, o profeta Isaías, ele enfatiza a imensurável graça do Senhor, dizendo assim: embora os seus pecados sejam como escarlate, vermelho, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, um vermelho mais intenso, eu os tornarei brancos como a lã branca. Aleluia! Agora é o nosso pecado que é lançado no mar, porque Deus apaga, aleluia, Deus absolve o nosso pecado. Uma atitude que eu me lembrei enquanto estava pensando
em Jonas, e na segunda chance que Deus lhe concedeu, eu me lembrei da atitude do apóstolo Pedro, porque ele bateu no peito. Em Mateus capítulo 27, ele bate no peito, afirmando que nunca negaria Jesus. No entanto, quando o galo cantou pela terceira vez, ele negou Jesus por 3 vezes. E quando eles reuniram-se, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, estava com seus discípulos na beira do mar da Galileia, Jesus simplesmente lhe disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Todos nós temos falhas, algumas menores, algumas gritantes, mas por causa da sua graça, se nós estamos aqui nessa noite, é por causa da graça do Senhor. Aleluia! É por causa da misericórdia do Senhor. Eu me lembro de John Newton, aquele homem que buscava escravos na África e levava aos Estados Unidos. Um homem cruel, um homem sanguinário, um capitão de um navio, acostumado com a crueldade. Num determinado dia, o navio dele está quase sucumbindo, ia se despedaçar no meio do mar, por causa da tempestade violenta. Ele ora, ele pede misericórdia, e na sua oração ele diz: Senhor, se tu me livrar, se tu me socorrer, essa vai ser a minha última viagem, e eu vou me tornar um pregador da sua palavra. Aleluia! E assim diz a história, que veio um vento sossegado, aquela tempestade cessou, e John Newton, depois que ele chega na Inglaterra, ele abandona a profissão de capitão de navio negreiro e se torna um pastor, um pregador, um músico. E foi justamente ele que escreveu a canção Maravilhosa Graça, a graça maravilhosa que me salvou, aleluia, que me buscou. Então Deus, ele nos dá uma segunda chance. Ele confia em gente que fracassa e dá uma segunda oportunidade. Pela segunda vez, diz o nosso texto, que pena que Deus tenha precisado falar uma segunda vez com Jonas. Quantas dificuldades teriam sido evitadas se o profeta tivesse sido obediente logo da primeira vez? Meus irmãos, eu fico imaginando, Deus lhe dá uma ordem, Deus lhe diz uma coisa, e imagina você, se Deus lhe falou, faça isso, e você não faz, o que acontece? A gente só vai descendo, cada vez mais nós vamos nos sucumbindo em nosso pecado, em nossa desobediência. Mas quando Deus lhe diz para você fazer uma coisa, e você faz, tem contentamento de Deus sobre a tua vida, porque você está servindo a Deus da forma que Deus quer, da forma que Deus estabeleceu. A gente vê que Jonas, por causa da sua desobediência, ele vai descendo, ele desce até Jope, ele desce até o navio,
ele desce até o porão do navio, e finalmente ele desce na boca de um grande peixe. Ele vai descendo profundamente. Quanto mais eu me distancio de Deus, quanto mais eu me distancio da sua presença, mais ele vai descer, mais a gente vai descendo, mais a gente vai sucumbindo, mais a gente vai se perdendo pelo mundo, porque nós estamos em estado de desobediência. A obediência é a melhor maneira de prevenir a descida. Eu não quero descer, eu não quero ir para o fundo do navio, muito menos para a barriga de um grande peixe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanecer na presença, eu tenho que permanecer em obediência, eu tenho que permanecer fazendo a vontade de Deus, porque Deus não gosta de ser desobedecido. Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive. Agora a mensagem ela é mais incisiva. E estou lhe dando uma mensagem. A mensagem que eu te ordeno. Portanto, é uma ordem que o profeta deve acatar, que o profeta deve pregar a palavra de Deus. Ele não pode retroceder, ele não pode titubear. O profeta não pode sair pela tangente, não pode. Meus irmãos, a pior coisa do chamado é quando você faz de uma forma relutante, é quando você faz por obrigação, é quando você faz pesarosamente, é quando não tem amor, é quando não tem gosto, é quando não tem prazer, no momento em que você está fazendo a obra do Senhor. Aleluia! De vez em quando, quando as minhas meninas eram pequenas, a gente saía para fazer alguma coisa, e elas não gostavam daquilo que a gente ia fazer, elas iam emburradas, eu não queria estar aqui. A mesma coisa é Jonas. Jonas ele vai pregar a palavra de Deus em Nínive, mas ele vai emburrado, ele vai como se fosse uma obrigação. Mas tem muitos, meus irmãos, tem muitos que pregam alegremente, tem muitos que semeiam o Evangelho, tem muitos que têm prazer de pregar a palavra do Senhor. Aleluia! É um privilégio pregar a palavra do Senhor, anunciar, aleluia, os mandamentos do Senhor, falar que Jesus é bom, falar que Jesus salva, batiza, liberta, aleluia. Logo, o profeta Jonas não era livre para escolher por si mesmo o que diria aos homens. Não foi até eles para lhes falar sobre suas experiências, testemunhos. Não era para contar testemunho, não era para contar as suas experiências. Ele deveria pregar a palavra do Senhor. O conteúdo é um conteúdo querigmático, era um querigma. Ele tinha que pregar
Porque Paulo fala assim: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria, não, mas eu fui anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Paulo, ele somente pregava a respeito de Jesus Cristo. Quando Deus lhe falou pela primeira vez, Jonas levantou-se para fugir da presença de Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas se levantou, mas ao invés de ir para leste, ele foi para oeste. Deus falou: vai para Nínive, vai por terra, vai andando, sobe aqui no norte, em direção à Síria, depois você vai para Nínive. Esse era o caminho. Mas ele vai para onde? Ele pega o navio e vai lá para o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Ele vai saindo pelo mar, chegando já no Oceano Atlântico. Jonas levantou-se, mas foi em direção de Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. Agora, ele se levanta-se para obedecer. Aleluia. E a obediência, presta atenção aqui, meu irmão, isso é muito importante. E a obediência da palavra de Deus tem tudo a ver com o meu destino. A obediência da palavra de Deus tem tudo a ver com a minha missão. A obediência da palavra de Deus tem tudo a ver com o meu chamado. Qual que era o chamado de Jonas? Qual era o destino de Jonas? Qual era a missão de Jonas? A missão de Jonas era a cidade de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a missão que Deus colocou em sua vida, meu irmão? Porque nós queremos ir para Tarsis. Tarsis é um lugar muito bom, é um lugar rico, é um lugar próspero. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Nigéria. Quantas pessoas estão morrendo, as igrejas estão sendo queimadas, né? Então quer dizer, se fala assim: para onde você quer ir? Para a Nigéria ou para os Estados Unidos? Não, eu quero ir para a América, quero ir para os Estados Unidos. Mas ninguém quer saber de fazer missões num lugar de sofrimento, num lugar de perseguição, onde as pessoas estão morrendo por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, a missão de Jonas era justamente qual? Pregar a palavra do Senhor em Nínive. E ele tinha que pregar segundo a palavra do Senhor. Eu tive uma experiência há muitos anos, quando eu estava começando a pregar em São Paulo, no bairro Rude Ramos. Eu fui convidado para pregar naquela igreja, uma igreja muito bonita, Madureira. E eu estava lá, em cima do púlpito, um domingo à noite. Eu tinha os meus 20 anos de idade, na época. O pastor do meu lado: meu filho, Deus é contigo, deixa Deus falar, deixa Deus te usar. Glória a Deus. E eu me lembro que eu estava com um texto em mente.
eu falei assim, vou pregar um outro texto. Deus falou comigo enquanto ele estava sentado naquele púlpito. Você prega essa palavra. A palavra já estava desenhada. A palavra, o rolo já tinha descido, conforme nós entendemos lá em Zacarias. Deus já havia determinado, mas eu quis pregar uma outra palavra. Meus irmãos, foi a pior noite da minha vida. A pior noite da vida de um profeta, de um pregador, é quando ele prega e nada acontece. É quando ele prega e Deus ele não faz, Deus ele não age através da sua igreja naquela noite. Então é segundo a palavra de Deus. Nínive era uma cidade muito grande, mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, a mão de crianças. Somente de crianças haviam 120 mil pessoas que não sabiam diferenciar a mão direita da mão esquerda. Então a maioria dos comentaristas, esse termo é chamado de idiomatismo hebraico. Então se refere a 120 mil crianças. Logo, a população de Nínive estava em torno de 600 mil pessoas. Imagina vocês pregar para 600 mil pessoas. Que vasto campo missionário para um pregador. Anunciar, meus irmãos, vai ser o maior campo missionário da história bíblica. Se a gente for pegar aí na história da igreja, sabemos que o pastor Billy Graham foi um dos homens que mais pregou em termos de um público muito grande, mas nunca chegou a 600 mil pessoas. Reunir 600 mil pessoas, pregar o evangelho para 600 mil pessoas e todas elas se converterem ao Senhor. E a mensagem é: olha qual era a mensagem que Deus havia designado. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será subvertida. A tradução aqui, Almeida Revista Corrigida. E a palavra subvertida equivale ao mesmo verbo usado para a destruição de Sodoma e Gomorra por Deus. A mesma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo verbo. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra iria também acontecer com Nínive. 40 dias, daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Essa era a mensagem do profeta Jonas. Ele tinha que andar 3 dias. Era uma cidade muito comprida, com 600 mil habitantes. E para rodar toda aquela cidade, ele caminhou o primeiro dia, segundo dia e o terceiro dia para anunciar essa palavra para todo mundo. Quando a gente fala de 40 dias, ele tem um simbolismo. Qual que é o simbolismo de 40? É o simbolismo de provação, um período de provação. 40 é um período de provação, ou pode significar algo acabado, algo completado. Por exemplo, nós temos os 40 dias na arca de Noé, foram uma provação. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era má continuamente.
uma geração má, uma geração violenta, uma geração corrompida pelo pecado, levando toda a sujeira para gerações futuras. Então, durante 40 dias, a arca significava o quê? Um período de provação. 40 dias, 40 anos também, Moisés, ele ficou no deserto de Midian. 40 anos, 40 dias, 40 anos, fala de completude, a escola de crescimento. E mais, foi uma maneira de aprender que só existe um que é portentoso, só existe um que é maravilhoso, só existe um que é poderoso. O Senhor apareceu a Moisés numa chama do meio de uma sarça. O portentoso não era Faraó, mas o portentoso era o próprio Deus, que ele se autocaracteriza como: eu sou o que sou. Deus, ele era todo portentoso, todo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Eu me lembrei também dos 40 anos no deserto. Foram um treinamento para viver as promessas de Deus. Viver pela fé no perigoso deserto do Sinai. 40 anos. Durante um dia havia uma nuvem guiando o seu povo. Durante a noite, uma coluna de fogo. Por 40 anos, Deus mandou maná do céu. Por 40 anos, da rocha saiu água. Sim, 40 anos para provar que Deus cuida. Deus cuida do seu povo como a menina dos seus olhos. Aleluia. Nínive será destruída em 40 dias. É um simbolismo. Eu me lembrei também de Elias. Os 40 dias de Elias, quando ele foge de Jezabel. Aleluia. Elias, ele estava com medo de Jezabel. Jezabel queria matá-lo. Então ele vai para onde? Ele vai para o Sinai. Ele vai para o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali naquele monte, Deus se manifestou para Elias. Aleluia. Elias, ele vai para o deserto, com receio de ser morto. Jezabel quer me matar, então eu vou para o deserto. Mas quando ele entra na caverna, Deus, ele se manifesta ao profeta Elias. Se manifesta não no vento. Veio um forte vento. Deus não estava no vento. Também não foi no terremoto, muito menos no fogo. Mas Deus se manifestou numa brisa suave do vento. E ele então ouviu a voz de Deus. Elias, ele precisava ir para o Monte Horebe, porque foi no Monte Horebe que Deus se manifestou a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembrei também dos 40 dias que Golias, durante 40 dias, Golias atormentou o povo de Deus. Todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e todos temiam grandemente. 40 dias, todos os dias, o exército de Saul foi fustigado pelo temor. Não havia homem com coragem de enfrentar o gigante. Não havia um homem. Não havia Saul. Não havia Abner. Não havia Eliabe. Nenhum homem queria enfrentar o gigante. Até que chegou o 40º dia. Apareceu Davi. 40 dias
E Davi, ele olha assim para o gigante, dizendo assim para o gigante: tu vens contra mim com a espada, com lança, escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, venho contra ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. É nos 40 dias que Deus age, é nos 40 dias que Deus anuncia a salvação, é 40 anos que Deus prova. Os 40 dias que Jonas anunciou em Nínive, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era uma mensagem de misericórdia, quanto uma mensagem de juízo. Se o povo se arrependesse de seus pecados, Deus teria misericórdia dos ninivitas, sim, se o povo se arrependesse. Mas, se o povo continuasse em sua obstinação, em seu pecado, a cidade seria subvertida, a cidade seria destruída. Eu fiquei pensando, meus irmãos, esse número 40 dias, ele chama a minha atenção, porque em cada caso, o número 40 funciona como um aviso. Cuidado! É como se Deus estivesse dizendo assim: cuidado! Em 40 dias, Nínive será destruída. Cuidado! O último dia, o 40º dia. Interessante que Jonas, nós vamos ver no próximo capítulo, que Jonas esperou 40 dias, esperando para ver o que Deus ia fazer com os ninivitas. O 40º dia monta o conteúdo dos 39 dias anteriores. Se os 40 dias são bem sucedidos, a vida começa de uma maneira nova. Se há arrependimento, então há o que? Contentamento. Se há arrependimento, Deus vai agir, Deus vai perdoar. Mas, se os 40 dias são ignorados, se eles ignorassem os 40 dias, toda aquela cidade seria subvertida, toda aquela cidade seria destruída. A arca, se não fosse pelos 40 dias, a arca de Noé iria naufragar e todos morreriam. Se não fosse pelos 40 anos, os israelitas voltariam para o Egito para ser escravo e fazer tijolo para Faraó. Eles continuaram no deserto. Vamos continuar no deserto. A promessa está em ficar no deserto. Deus vai sustentar a nação no deserto. É no deserto. Se Deus está dizendo, fica no deserto, Ele tem compromisso com você no deserto. Ele vai sustentar você no deserto. Não queira voltar para o Egito, não volte para o Egito, porque se você voltar para o Egito, você vai ter que fazer tijolo de novo. Se você voltar para o Egito, você vai ser escravo novamente. Nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do pecador, agora eu sou de Jesus. Elias, ele se sucumbiria diante da pressão de Jezabel, aleluia. Ele foi para o deserto, ele foi para o Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, Deus apareceu para ele, Deus sussurrou: Elias, Elias, vai pregar a minha palavra, Elias, vai fazer a minha obra. Mas ele teve que passar 40 dias para ter o ânimo da parte do Senhor, aleluia. Se não fosse a presença de
Davi, nos 40 dias em que Golias se levantou contra o povo de Deus, Israel seria derrotado. Moisés passaria o resto dos seus dias cuidando de ovelhas em Midian. Eu fico imaginando, nós não podemos fugir da promessa de Deus. Não podemos fugir. Tem gente fugindo da promessa de Deus. Tem gente abrindo mão da promessa que Deus lhe fez. E se eu abrir mão da promessa, daquilo que Deus me prometeu, eu vou voltar àquele estágio anterior de vida. Vou voltar para a vida mundana, para a vida aonde eu estava sendo subjugado por Satanás. E eu digo aqui para os irmãos, eu saí do mundo, eu era do mundo, eu vivi muitos anos, alguns anos da minha vida subjugado por Satanás, pelo mundo e pelo pecado. Mas Deus me libertou, Deus me colocou em sua presença. Eu estou debaixo da promessa, e eu não quero voltar para aquele estágio, eu não quero voltar para aquela vida, porque eu sou uma nova criatura. Quantas pessoas que você conhece que estavam aqui debaixo da promessa, debaixo que Deus disse: fica debaixo da minha promessa, fica debaixo da minha sombra. Você estando debaixo da minha sombra, aleluia, a tua vida vai para frente, ó, vai ter contentamento. Mas se você sair da minha promessa, você volta para a estaca zero. Interessante, para o espanto do profeta Jonas, depois de 40 dias pregando o evangelho em Nínive, pregando a palavra de Deus em Nínive, as pessoas não zombaram dele, diferentemente de Sodoma e Gomorra, nem lhe fizeram nenhum mal. As pessoas de Nínive creram em Deus, e a cidade respondeu a sua pregação em 3 dias. Todo mundo se converteu. O termo hebraico para arrepender-se vai acontecer aqui 4 vezes, tanto no versículo 8 quanto no versículo 10. Diz o versículo 8: converteram cada um de seu mau caminho. Eles se arrependeram do seu mau caminho, isto é, contrariando todas as expectativas, a poderosa, orgulhosa e a violenta cidade de Nínive vestiu de pano de saco e um sinal de arrependimento em massa. Alguém esperaria de que a poderosa cidade de Nínive, o poderoso rei de Nínive, se curvaria e adoraria, ouviria o profeta Jonas? Aleluia! Ele vai dizer assim: quem sabe, o rei diz, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E vai dizer o versículo 5: que fizeram do maior até o menor, do rei, dos ministros, de toda aquela sociedade de Nínive, se converteu, se arrependeu. Os habitantes de Nínive creem em Deus, desde o maior, o mais importante, até o mais humilde. Declararam jejum e vestiram de pano de saco. Não somente as pessoas se vestiram de pano de saco, até os animais
ficar em jejum por ordem do rei. O rei de Nínive, diz o nosso texto, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, toda aquela cidade se arrependeu, toda aquela cidade se curvou diante da presença do Senhor. Eu me lembrei de um fato que aconteceu em 1907, numa conferência missionária na Coreia do Norte, hoje é um país comunista. A igreja tornou-se profundamente convicta de seu pecado, especialmente quando foi exortada a se arrepender de seu ódio tradicional pelos japoneses. Os japoneses e os coreanos, eles tinham ódio tradicional. Os coreanos presentes naquela conferência viram que, perante Deus, eram igualmente pecadores e condenados, juntamente com todos os demais seres humanos, ainda que resgatados pela pura e vistosa graça de Cristo. Isso dissipou deles o orgulho e a amargura. Começou um avivamento naquela capital da Coreia do Norte. Eles se arrependeram, tiraram o ódio do coração, o ódio que eles tinham pelos japoneses. E Deus começou a fazer algo maravilhoso na Coreia do Norte. As pessoas iam de casa em casa para reatar relacionamentos rompidos e devolver coisas roubadas. Isso é um avivamento. Deus começou a fazer algo maravilhoso. Os cultos de adoração estavam cheios de um novo poder. Eu fico imaginando como que o culto vai ser um culto poderoso, como que o culto vai ser um culto maravilhoso, se tem ódio no coração, se tem diferença no coração, se tem ressentimento no coração. Como que Deus vai agir no meio dessa igreja? Se o coração está rancoroso, cheio de ódio, como que Deus vai agir em minha vida? Como que Deus vai agir em sua vida, se em mim existe raiz de amargura? A Bíblia diz que todos se arrependeram. A Bíblia diz que todos usaram sacos, todos usaram cinzas de arrependimento. Eu vejo os católicos, quarta-feira passada aí, cinzas, depois do carnaval, depois de farrear, depois de encher a cara, depois de fazer isso, fazer aquilo, a igreja lotou de gente recebendo cinzas na cabeça. Isso é arrependimento? Isso não é arrependimento, não. Arrependimento é quando você deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Todos se converteram. O rei desceu do seu trono. O rei vestiu saco, e sentou-se sobre um monte de cinza. Nós queremos a misericórdia do Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque sem a misericórdia do Senhor, essa igreja não vai. Sem a misericórdia do Senhor, não tem avivamento em nosso meio. Não tem avivamento. E o resultado foi um crescimento explosivo da igreja. Houve muitos movimentos espirituais desse tipo ao redor do mundo, na história da igreja. É isso que Deus quer fazer conosco, irmão. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus quer fazer com você. Amém, irmão? Então nós vamos